boa noite. Estamos aqui no nosso segundo Congresso Catarinense da Advocacia Pública, na OAB Santa Catarina. Estamos fazendo aqui o podcast da Advocacia Pública e hoje nós vamos falar aqui com nossas 3 representantes da Advocacia Pública Municipal, falar um papo sobre a liderança feminina na Advocacia Pública. Então, e de antemão, eu já queria passar a palavra, né, para as nossas entrevistadas aqui de hoje. Eu sou Felipe Cidral Sestren, estou como presidente da Comissão Estadual de Procuradores Municipais. Vou ter a honra de fazer essa inserção aqui com as nossas amigas e colegas, também membros aqui da nossa comissão. Estou aqui com a Bárbara BR, que é a nossa procuradora do município de Indaial. Estou com a Patrícia Candemil Macedo, que é a nossa procuradora do município de Blumenau. E estou também com a Fabiana Birer, que é a nossa procuradora do município de Balneário Camboriú. Bárbara, vou começar contigo. Eu queria saber de ti, se tu poderias relatar um pouquinho a tua experiência lá. Eu tivesse uma experiência na gestão, né, da Procuradoria de Indaial, trouxesse algumas inovações lá na parte de conciliação fiscal. Então, só queria que tu pudesses explicar para a gente as tuas experiências, o que a gente conseguiu avançar de evolução ali enquanto advogada pública na liderança, né? Poder compartilhar com os nossos colegas as inovações que foram feitas lá. Bom, pois bem, primeiro quero cumprimentar os meus colegas, doutor Felipe, doutora Fabiana, doutora Patrícia, colegas amigos, né? Na Advocacia Pública Municipal nós formamos muitas amizades. Pois bem, na Advocacia Pública Municipal eu tive o prazer de ser a primeira coordenadora da nossa unidade de conciliação fiscal em 2016. E nessa época nós pegamos a transição na nossa comarca dos processos físicos para processos eletrônicos. Então a gente pegou todo o início dessa fase. E também tive a grata honra de fazer o início dos trabalhos do protesto de certidão de dívida ativa, que hoje é pacífico, que é sedimentado, que é possível, mas naquela época ainda havia muita discussão. Inclusive, nós enfatizamos a desjudicialização da dívida ativa, da execução fiscal, que hoje o Tribunal de Contas de Santa Catarina, ele determina, né, desde o ano passado, aos municípios que estabeleçam fases antes de se efetivar a execução fiscal. Nós já fizemos isso desde 2016, inclusive recebemos um prêmio, né, nessa questão. Então, eu tive a grata honra de iniciar esse trabalho na Procuradoria do município de Indaial, através da Unidade de Conciliação Fiscal. E além de inovar, né, nessa parte de protesto de CDA, que fomentou a arrecadação municipal, todo o processamento dos processos eletrônicos, fizemos também notificação extrajudicial, né? E lá chamar o devedor na porta da casa, através de um servidor com carro próprio para isso. Seria o tal do oficial de justiça ad hoc, mas não é oficial de justiça cedido para o Poder Judiciário, é nosso, através dessa notificação extrajudicial, que nós também tivemos, que foi muito, muito interessante para a gente, é a questão dos honorários administrativos, né, para a carreira, falando em advocacia pública municipal. Nós fomos pioneiros na regulamentação dos honorários administrativos, desde o protesto da CDA, né, desde 2016. E deu tão certo esse órgão público, né, falando em eficiência pública, que a nossa média de arrecadação na época era R$80 mil por mês, e depois foi para 200 mil. E hoje, 10 anos depois, estamos em 400 a 500 mil. Então, ele não se estabilizou, não houve uma ascensão e estabilidade. Ele cada vez vai aumentando a arrecadação, que torna o trabalho de servidor público concursado de forma realmente eficiente. Bacana, muito, muito bacana, Bárbara.
essa tua iniciativa lá atrás, né? Antes mesmo de toda essa discussão, né? Antes mesmo do manual lá que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina produziu a respeito da eficiência da execução fiscal, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, sobre a questão dos honorários administrativos e sobre essa questão da inovação, né? De trazer essas novas visões para um município de Indaial, né? Município de médio porte. O que te motivou ali atrás a procurar isso? Teve algum modelo que tu utilizaste? Como é que funcionou isso? Na verdade, esse modelo, ele adveio da Procuradoria do município de São José, em conjunto com o juízo da Fazenda Pública da comarca de São José. Posteriormente, Rio do Sul também fez, e o juiz da nossa comarca nos procurou para fazer isso, que é o doutor Orlando... Ah, meu Deus, agora não me recordo do sobrenome dele, mas ele está nessas questões no Tribunal de Justiça atualmente. E para efetivar isso, o que nós fizemos? Para depois colocar isso em prática, a gente fez um grande arcabouço, a gente visitou a própria Procuradoria do município de Blumenau. Lembro na época que conversei com a doutora Simone, hoje em dia nós somos amigas, na época eu não a conhecia. Nós verificamos toda a parte de legislação, regulamentação da Procuradoria-Geral do Estado, e agora aqui relembrando, né, porque desde 2016, nós construímos o sistema da nossa empresa contratada, né, que presta serviços de informática, né, para a gente, nosso sistema de operação da Procuradoria e da dívida ativa, nós criamos o sistema deles de protesto de CDA. E até hoje eles não cobram do município essa parte, porque nós é que criamos, e eles fornecem para o Brasil inteiro. E foi o nosso órgão que criou, junto com a empresa, esse módulo. Então, não foi uma criação minha, esse modelo, esse procedimento, a gente apenas efetivou e modernizou. E isso se espalhou, né, pelo país inteiro, e hoje é uma determinação do Tribunal de Contas. Legal. Então, falando de Procuradoria de Blumenau, né, a gente já pega o gancho aqui para passar para Patrícia. E para a Patrícia poder explicar um pouquinho, Patrícia tem sido um grande exemplo para todas as procuradorias catarinenses, né, sobretudo para todas as procuradorias do Sul, além de engajamento, de ser uma estudiosa do direito, né, participa de vários eventos, congresso, defende trabalhos ali na USP, defendeu recentemente, mas falar um pouquinho, Patrícia, da tua experiência ali na liderança, na gestão da Procuradoria de Blumenau, né, o que tu tens desenvolvido e, sobretudo, com relação a esse projeto de vocês, né, da Escola de Direito Municipal, que é a primeira escola de direito municipal efetivamente criada, assim, que saiu do papel, que está funcionando, de Santa Catarina. Que a gente queria te ouvir. É uma honra estar aqui com colegas que estão na luta diária, trabalhando em defesa do interesse público, como também a gestão, participando da gestão, né? Eu fui convidada para coordenação de implantação da Escola de Direito Municipal. E essa lei foi aprovada em dezembro de 2025, e ela foi aprovada juntamente com os honorários administrativos, essa cobrança administrativa e a Escola de Direito Municipal. Eu fui convidada e nesse convite floresceu esse amor assim, pela escola. Por quê? Além de trazer a capacitação, são 3 eixos essa lei, né? É a capacitação dos servidores para evitar cada vez mais evitar judicialização, evitar processo administrativo. Então, a capacitação vai detectar aonde que está o problema nos órgãos, nas secretarias, e vamos capacitar esses servidores. Primeiro ponto. O segundo ponto, o terceiro eixo. O segundo eixo é o programa de residência jurídica, que é o grande coração da lei. E o programa da residência jurídica é bem interessante, porque é um pleito já antigo, né? Para
trazer oxigenação nova, pessoas novas na procuradoria. E essas pessoas, elas vão fazer um trabalho, elas são formadas de direito, tem alguns requisitos legais, né? E vai ser como se fosse uma pós-graduação. Elas vão receber um título, elas vão participar ativamente de capacitações também, assim como os servidores. Só que elas vão atuar como os procuradores atuam. O que eles fazem? E a gente até estava discutindo ali, já está o edital no forno, para que já muitas pessoas nos perguntando quando que vai sair. São 5 vagas, né? Por lei, por enquanto. E a residência jurídica, a gente quer, inclusive, pegar esses residentes, quando eles ingressarem, são altamente qualificados, tá? Porque vai ter uma prova objetiva, uma discursiva e uma de títulos. E a procura já é grande. E vai ter uma remuneração, uma remuneração que é interessante. E isso é para gerar uma curiosidade, para procurar o edital, para se inscrever, com certeza. E a quantidade de horas é para aquela pessoa que também está estudando, quer conciliar. E eu até falei para o nosso procurador-geral, doutor Éder Boron, que ele é um grande incentivador da Escola de Direito Municipal. Eu brinco com ele, que ele é um professor, né? Professor da FURB. E quando ele incentivou e a lei foi aprovada, e ele abraçou a causa, ele participa das capacitações, ele levanta e já começa a fazer perguntas e responder questionamentos. Ele é um exemplo, assim, para nós, de procurador-geral. E, além de incentivar, ele me deu essa chance. E isso que eu agradeço muito ele, porque ele sabe que eu sou estudiosa, que eu gosto dessas coisas de academia. E o último eixo aí é a formação acadêmica dos próprios membros, né? Essa capacitação dos membros, que é a formação acadêmica de estudos. E, para mim, uma honra participar dessa parte de implementação da primeira escola de direito municipal, realmente que saiu do papel. Eu fiquei até lisonjeada com esse dado, né? Porque Blumenau está sempre à frente do seu tempo. Tanto que hoje na palestra eu falei da experiência do município de Blumenau. E foram tantos pontos que eu tive que cortar que o tempo acabou. Prêmio Inovare, né? O Prêmio Inovare com a doutora Cleide, a doutora Ângela, doutora Cleide Poppermeier, doutora Ângela Farias. Então, ganhou um prêmio Inovare de transação tributária, de créditos à beira da prescrição e até mesmo créditos podres, e que geraram um volume de arrecadação enorme para o município, um valor que não ia entrar, mas que, graças a esse projeto das procuradoras, entrou e ali todo mundo se beneficiou, porque Blumenau é um ponto fora da curva, porque muitos créditos prescritos, as pessoas sabem que estão prescritos e elas querem lá resolver, parcelar, porque elas sabem que elas estão devendo, mas que não poderia mais ser cobrado judicialmente, mesmo assim eles querem pagar. Então está de parabéns também os munícipes até que querem regularizar a sua situação. E é uma alegria participar também dessa gestão agora, com os honorários também implantados, honorários administrativos, né? E a escola de direito municipal. Maravilha, muito obrigado, Patrícia. Dizer, né, e reforçar da qualidade do trabalho, né, da Procuradoria de Blumenau, e muito também decorrente da cultura, né, blumenauense, que ela é alicerçada no associativismo, né? Então, Blumenau é exemplo nosso, Santa Catarina, por ter, né, uma associação de procuradores muito forte, a mais forte, se duvidar, né, de Santa Catarina, com atuação antiga já. Doutor Luciano, Dr. né, Luciano, da NPM. nosso vice-presidente da Comissão Estadual e diretor da NPM, com atuação assim ímpar, né, exemplar, do Dr. Luciano Hutzelmann. E eu acho que também é fruto disso, mas também enaltecer, que é o objeto aqui da nossa fala, a força feminina, né, da advocacia pública, que é a doutora Cleide, né, que é expoente para nós todos do direito tributário, já desde lá de muito, inovando e trazendo ideias, né, positivas para melhorar a eficiência da gestão pública e da advocacia pública como um todo. A minha pergunta para ti, Patrícia, seria a seguinte: a gente sabe que esses esforços de escolas, né, é muito também decorrente do amor
próprio e pessoal, assim, do gestor da escola pelo projeto, né? A gente conversou com a PGM de Porto Alegre, viu o projeto deles, que é um projeto maravilhoso, lindo, lá da Escola de Direito Municipal deles, né? Escola Superior de Direito Municipal. E eu queria ouvir a tua experiência nesse intercâmbio de informações com as outras escolas e com as outras procuradorias que já tem, como é que tu fizeste isso, se fizeste, e a tua equipe, como é que funciona lá? É tu sozinha ou tem mais gente te ajudando? Como é que funciona na Procuradoria Na prática, de Blumenau? né? A Escola de Direito Municipal ainda é um bebê. Ela ainda está em implantação, né? E isso tudo que moveu meu coração foi que o Dr. Luciano Hutzemann, que é o nosso representante da nossa associação, da nossa APROBLU, a nossa associação local, que tem representatividade na Associação Nacional, que é a ANPM, Associação das Procuradoras e Procuradores Municipais Nacional. E ele me convidou para ir no Congresso Nacional dos Procuradores, em Salvador. Não, daí ele com aquele jeito dele, né? Foi lá na minha sala. Eu tinha passado por um momento muito difícil, por um momento desafiador na minha vida pessoal, né? E ele foi com aquele jeitinho dele me convidar, que eu nunca tinha ido, desde que eu tinha ingressado na Procuradoria de Blumenau, eu nunca tinha participado de nenhum evento. E ele é muito famoso, esse evento, pela congregação, pela luta dos direitos, pela amizade que se forma, né? E ele, não, Patrícia, esse ano tu não vais faltar, tu vai no Congresso Nacional, tu vai participar desse encontro dos procuradores, vai ser em Salvador. Então eu disse, ai, doutor Luciano, será? Eu assim, vai. E nisso também a doutora Simone, que é a chefe do executivo, faz um brilhante trabalho à frente da execução fiscal. Não, Patrícia, vamos já. Começou a me chamar e quando participei desse congresso, para minha surpresa, participei também do Encontro Nacional das Escolas de Direito Municipal. E ao chegar lá, eu tomei a palavra e disse, acabou de nascer a nossa escola, está aqui a lei, porque tinha uma semana de vida, está aqui. E essa escola, ela é um presente. Eu creio que é um presente para nós, para a carreira, porque ali ela vai, primeiro, vai mostrar quem somos para a sociedade. Porque eu nunca esqueço, e eu vou falar aqui, porque aqui é só entre nós, ninguém está sabendo, né? Quando eu passei no concurso, o que aconteceu? Eu sou de Florianópolis, passei no concurso em Blumenau, e estava em Florianópolis, encontrei uma conhecida. Ah, você passou para o concurso de procurador? Eu sou de lá, de Blumenau. Ah, você vai ser procuradora, você vai ser Marajá. E eu fiquei chocada com esse termo. E não é nada disso. A gente sabe que a luta e o trabalho que a gente exerce é uma função essencial à justiça. A gente desempenha uma tarefa de proteção do interesse público. E quando participo de um evento como esse, lá no evento que foi em Salvador, participando desse evento em Salvador, e eu conheci o trabalho da Escola de Direito Municipal, eu vi uma oportunidade do quê? De mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, o que a gente exerce, qual é o nosso trabalho, quantas falácias passam, né, na sociedade. E a gente trabalha com políticas públicas, a gente defende o erário, a gente arrecada para o município. E esse dinheiro que é arrecadado vai reverberar em políticas públicas. E nesse encontro nacional que teve, o encontro das escolas, eu vi ali atuação, por exemplo, muito interessante da escola, do Centro de Estudo da Escola de Direito Municipal, né, de Porto Alegre, diante de uma complexidade do desafio ambiental que teve, das cheias, e que não havia entendimento. O judiciário dizia uma coisa, vamos agir por esse caminho, o Ministério Público falava uma coisa, e a Escola de Direito Municipal dele se posicionou com qualificação, com estudos, e ajudava nesse caminho. E é isso que eu quero ressaltar também, a perenidade das instituições. Muitos municípios não têm procurador de carreira. E a gente precisa ressaltar isso, que a perenidade das instituições é que vai levar à memória aquela carreira que está ali.
por anos desempenhando aquela função, vai deixar o seu registro. Ele não vai ficar um tempo e já vai sair, a política pública vai ser interrompida. E a Escola de Direito Municipal, ele tem esse papel, essa função de perenidade, de qualificar o servidor, de prestar um bom serviço para o cidadão que está na ponta, ele quer ver isso, ser bem atendido. E os nossos processos também, e o judiciário também entende isso como uma forma interessante, né? A desjudicialização que o judiciário tanto incentiva, por exemplo, com a transação tributária. E a escola, ela agora vai estar participando mais das capacitações, o projeto a residência jurídica já está no forno, tá? Já está saindo. E, por último, o fomento acadêmico e a produção, que agora eu vou puxar essa produção acadêmica aqui para o doutor Felipe, porque Joinville é exemplo, uma produção acadêmica. Verdade. E eu pude ter a honra de participar também da última edição da Revista Jurídica de Joinville. Eu encaminhei um artigo e o que é mais interessante, né, doutor Felipe? Aí eu vou passar a bola para perguntar. Essa composição de artigos que estavas falando até hoje, que tem representante do Ministério Público, de todas as esferas, procuradores municipais, quem sabe vamos fazer uma próxima edição só com mulheres? O que tu acha? Vamos, com certeza. É porque, na verdade, a gente percebeu lá em Joinville que as nossas teses eram boas. Sim. Só que o ambiente de acolhimento delas não era o adequado. Por quê? Porque eram teses novas e que não tinham o respaldo em doutrina, em livros, em artigos, né, em outros julgados. Então a gente pensou, olha, antes da gente poder convencer o judiciário que vai procurar na doutrina fundamentos, nós temos que produzir a doutrina para que tenha base para que aquela tese seja acolhida, né? Então a gente trabalha e trabalhou num movimento de fomento, né, dos procuradores à pesquisa acadêmica, né, a qualificação acadêmica e depois a produção. Isso desde lá de 2020. Então a gente tem colegas, a gente tem incentivado, né, fazer mestrado, fazer doutorado, especializações em geral, mas sobretudo mestrado, doutorado, porque não é um fim em si mesmo. A gente acredita realmente que essa pesquisa acadêmica ela traz frutos para a prática profissional. Não é apenas para dar aula, como alguns pensam, não é apenas para pesquisar filosofia e sociologia, ela realmente capacita e melhora o profissional, né, e permite que o profissional tenha gabarito para produzir a doutrina, a pesquisa e poder emplacar aquele conhecimento depois na prática profissional. É isso que a gente tem desenvolvido. Né? Perfeito, doutor Felipe. Mas agora, passando... E pioneiro, né? Pioneiro. Passando a palavra à nossa representante de Balneário Camboriú, que não poderia eu deixar aqui de registrar, que é um dos expoentes também de procuradorias em Santa Catarina, né? Hoje, Balneário Camboriú, um dos expoentes na parte de PTU e TBI também, tem um trabalho muito forte dos colegas lá, né? E tem uma associação muito atuante, associação que sempre está presente nos nossos eventos, presente no Encontro Estadual de Procuradores Municipais e aqui também no nosso Congresso Catarinense da Advocacia Pública. Então, a palavra é sua, Fabiana, para a gente falar um pouquinho sobre a sua experiência na gestão, né, da Advocacia Pública Municipal, lá como subprocuradora-geral adjunta, né, explicar quando que desenvolveu os trabalhos, o que você conseguiu trazer de inovação aqui para a nossa Advocacia Pública Catarinense. Tá certo. Então, gente, para mim é até mesmo mais difícil falar, porque eu estou do lado aqui de 3 pessoas que estão super acostumadas a palestrar e ficar em todos os eventos, e eu, sinceramente, não é minha área. Mas vamos lá tentar. Eu fui subprocuradora por um tempo, e uma coisa que eu sempre gostei foi de inovação. Eu sou da época que eu entrei na procuradoria, nós tínhamos computadores que eram divididos entre os procuradores que estavam trabalhando. Eu tenho mais de 30 anos de procuradoria. Então, muitos não eram nem nascidos quando eu já estava atuando, né? Então, a gente trabalhava com esses computadores ali assim. E a gente via, o que eu via? Eu sempre achei muito difícil trabalhar com isso, porque a gente parecia que estava sempre enxugando gelo ali, nada ia para frente. A gente trabalhava e não ia para frente. Então, uma das primeiras coisas, quando eu assumi como subprocuradora-geral, foi buscar um sistema que nos auxiliasse no trabalho,
que ajustasse o trabalho, que melhorasse a nossa gestão de distribuição de processos, que nós tínhamos uma planilha de Excel que era feita manualmente pelos servidores para distribuir. Então, a gente foi atrás de um sistema e a gente foi um dos primeiros, acho que no estado, de procuradorias a ter um sistema que fosse realmente eficiente para o trabalho, assim, né? Então, a gente trabalhou bastante com a empresa. Agora, novamente, a gente vai mudar de sistema, buscando um sistema que tenha mais IA e coisa assim. E também estou no grupo de estudo para a gente desenvolver o melhor para a Procuradoria, né? Então, é uma parte que eu gosto muito de inovação, que foi um dos temas discutidos hoje também aqui. Acho que a gente tem que estar sempre buscando. Hoje a gente não pode ficar limitado àquela advocacia raiz, né? A gente tem que estar sempre buscando alguma coisa melhor. E não podemos ficar atrás, né? Então, a Procuradoria de Balneário Camboriú é uma das que mais litiga no estado. Nós temos muitas ações, isso há muitos anos, mesmo sendo não é o maior município do estado, mas é o que mais que litiga. Então, a gente tem que ter um controle muito rígido, né, das ações. E, doutora, essa aquisição de sistema, só para a gente pontuar assim, temporalmente, você conseguiu fazer quando? Em 2018, como é que era a assim, realidade antes? Como é que era a realidade depois? O que mudou assim, em termos práticos? Só para a gente entender melhor. Eu assumi em 2018, foi quando nós contratamos a empresa, né? Então, aquela realidade eram planilhas de Excel, que os processos chegavam, tinham servidores que tinham que ficar lendo o que chegava de intimação ou recebendo os e-mails e colocando tudo no computador, naquela planilha, para distribuir para o procurador. Então, tinha a planilha de cada procurador, tinha que receber uma contestação. Era um trabalho muito manual e muito antigo para uma procuradoria que tinha um alto volume de processo. E aí, com o sistema, tudo isso foi automático. Então, os processos começavam a chegar, o sistema automaticamente distribuía por peso para cada procurador, com vínculo de acordo com o que foi ajustado no sistema, há vínculos por CPF, vínculos por matéria. Então, tudo isso acelerou o trabalho dos servidores e do procurador, que teve um maior controle de prazo, né? Porque antes o controle de prazo era através de e-mail e agenda. Nossa. Aquela agendinha em cima do computador da mesa, né? E aí aquela ali, opa, esse prazo aqui, ou na época eram processos físicos, então tinha os post-it, né? Então aquelas pilhinhas assim. Que bom Então, isso facilitou, porque era tudo, a gente abria o sistema, então todos os prazos ali, todos os processos, tudo de forma, tudo automático, né? Sem essa burocracia, sem papel, sem nada. Então, a gente estava saindo dos processos físicos para os digitais e a Procuradoria também saiu do controle físico para o digital, né? E foi uma inovação bem interessante. E isso é uma coisa interessante para a gente contextualizar, né? As pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast, né? Primeiro que o evento traz, o nosso evento aqui traz sempre essa vertente dos sistemas. A gente vai ter a gente teve um painel de inovação nesse segundo congresso, né, da Advocacia Pública, e nós vamos ter um painel específico de sistemas e inteligência artificial, que está acontecendo agora, 6h, lá no auditório. Mas como é interessante perceber, né, que nós estamos falando de uma realidade que não é muito tempo atrás, né, vivida. Nós estamos falando de 7 anos atrás, né? Sim. 8 anos atrás, e a gente estava falando ainda de processo de papel, né? Sim. E da dificuldade manual do procurador ter que gerir aquilo, e a realidade do procurador, por mais que alguns digam que é Marajá, mas a gente está falando aí de municípios grandes como Joinville, estamos falando na casa dos 400, 500 prazos mês para um procurador vencer, né? Então, vocês pensem assim, dividam por dias da semana, né? E depois por horas. Então, não é uma coisa fácil, assim, de enfrentar sem um sistema, sem uma capacidade, né? Sim, E a gente, em Joinville, teve uma dificuldade porque a gente nunca teve sistema em Joinville. E a gente foi ter o primeiro sistema informatizado em 2023, pós-pandemia. E a gente sofreu... catarinense. Pois é. É isso que eu vejo, assim, que eu vejo muitos municípios grandes e de destaque que não têm um sistema. E é chocante a gente continuar aqui vivendo nessa realidade, né? Isso. Hoje, como foi falado
na palestra sobre inovação, tudo é com o sistema, tudo é com inteligência artificial. Se os municípios ficarem para trás, por fora disso, a gente não vai sobreviver. E deixa eu perguntar para ti, Fabiana. Eu estou falando assim porque a ideia é a nossa conversa informal aqui, né? Quando vocês fizeram essa virada do sistema, vocês ainda estavam com aquela vara na comarca? Ou vocês já tinham migrado para aquele modelo? Não, a gente já estava naquele modelo da unidade regional de execuções? Não, nós estávamos na vara da comarca ainda. E daí nessa virada para a unidade regional, você sentiu alguma dificuldade? Porque daí o sistema já estava implantado, né? Já tinha uma facilidade maior de gestão, né? Foi tranquilo, foi bem tranquilo, porque, como diz, o sistema já estava implantado, então o volume, claro, aumentou o nosso trabalho por conta da unidade, mas já estava tudo ali, já foi mais fácil do que fazer esse... A gente chegou a ter 12 mil intimações. Tu imagina fazer esse trabalho de 12 mil intimações mês, fazer de forma em planilha isso. Não vai dormir. Não tinha, o funcionário não ia conseguir fazer. Né? Então, isso todo, assim que foi para a unidade regional, tudo isso já entrou no sistema e a gente pôde trabalhar de uma forma tranquila, não digo, né? Mas muito mais organizada, né? Por ter já o sistema. Para aqueles que nos ouvem, é importante mencionar que o Tribunal de Justiça tem um modelo de unidade regional centralizada de execuções fiscais, né? Que houve uma migração ali em meados de 2019 em diante, né? 18, 19 em diante para esse modelo. E daí alguns municípios, algumas procuradorias têm sofrido porque são municípios pequenos, né? Grande parte não tem nem capacidade para comprar um sistema. Esse é o grande porém, né? E a minha última pergunta para ti é nesse sentido. Balneário Camboriú tem condições, né? Blumenau também, Joinville também, Indaial também. Mas em municípios pequenos, municípios pequenininhos, assim, 2.000 habitantes, é uma problematização aqui. Na tua experiência ali como subprocuradora-geral adjunta, como é que tu achas que poderia ser gerido essa questão de compra de sistema ou de vencer a questão tecnológica se o município não tem aporte para vencer isso? É uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque a gente tem bastante resistência nos gastos, né? Porque tudo passa pelo gestor. Ele diz, nossa, para que vocês precisam isso, né? Eu não faço ideia como a gente poderia ajudar, mas talvez as associações de municípios, como nós temos lá na nossa região, a ANFRE, ou outras, talvez buscassem em conjunto essa aquisição de sistemas para distribuir entre os municípios. Acho que seria uma boa solução. Né? Muito boa Eu acho que seria a ideia mais viável, assim. Perfeito. Então vamos para a rodada final. Vou passar a palavra à Bárbara para a gente fazer as últimas considerações para encerrar o nosso podcast de hoje aqui. Bárbara, contigo. Eu acredito que nessa pequena roda de conversa nós podemos verificar que antes de procuradores municipais, nós somos servidores públicos. E servidor público é servir a coisa pública. E todos aqui, dentro dos seus entes, demonstraram, né, ter experiências de eficiência. E eficiência é uma das normas basilares da administração pública. Então, aqui eu só quero preconizar a necessidade de termos concurso público para a nossa área, para a nossa carreira, porque já está mais do que provado e sedimentado que a eficiência, né, na administração pública, ela requer procuradores municipais concursados com o objetivo de, como a doutora Patrícia falou, preservar a continuidade e permanência no serviço público. Então, acho que tenho certeza, que essa foi a grande lição desta nossa roda do Advocast. Patrícia, por favor. Eu volto com a relatora, doutora Bárbara. Eu achei interessante, só para finalizar esse bloco aqui de bate-papo, voltando com a relatora, mas também lembrando que esse é o retrato da advocacia pública no Brasil, de toda a gama de municípios, né? Foi feito um primeiro diagnóstico nacional, como essas carreiras estão, como as procuradorias estão. E a maioria não tem procurador de carreira. 34%, apenas 34%
30% tem um procurador concursado, pelo menos, nesse município. Então, por isso, muitas vezes a política pública não tem perenidade, ela não continua entre a gestão. Eu até brinquei, o que é a política pública Kombi? Eu perguntei se se a plateia sabia o que era política pública Kombi. Todo mundo me olhando, ninguém, nenhumzinho. Eu também pesquisei no Google, não tinha. E a pesquisa é a seguinte: o que é política pública Kombi? Para a Kombi, sai todo mundo lá de dentro, daí 4 anos fica aquela política pública, bonita, com boas ideias, só que 4 anos depois passa aquela mesma Kombi, entra todo mundo dentro daquela Kombi e vão embora. E assim, como vai ter perenidade? Por isso temos que ter procuradorias com concurso, com procuradores, municípios de pequeno porte, porque segundo esse primeiro diagnóstico da Advocacia Pública Nacional, os municípios com concurso público, com procurador concursado, são os que têm maior índice de desenvolvimento de gestão pública, de desenvolvimento humano. É isso que eu quero deixar o recado, que a gente possa contribuir com os municípios, com as políticas públicas, porque na pandemia, todos nós, no desafio pandêmico, quem recebeu vacina foi do município. A União financiou, o Estado operacionalizou e a gente recebeu a picadinha, foi no município. Por isso temos que ter municípios fortes, fortalecer o nosso federalismo cooperativo, a nossa forma de federação. Só assim poderemos prestar um excelente trabalho, um excelente serviço público, principalmente diante de desafios, por exemplo, climáticos, né? A gente fica ouvindo falar sobre o El Niño que vai vir, essas situações precisamos de ter procuradorias perenes. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu voto com as duas. Ah, E é justamente unanimidade. isso, né? Se 34% dos municípios que só tem procuradoria, imagina o que vão ter o sistema. Óbvio que isso não, né? Então, acho que é isso que a gente tem que lutar, né? Muito para que a gente consiga fortalecer as procuradorias. Cada município, nós tivemos a nossa associação, graças à nossa associação nós conseguimos aumentar o número de procuradores. Então, a gente tem que fortalecer sempre a procuradoria, porque, como falou, é ali no município que as coisas acontecem. Exato. E o procurador municipal tem que ser sempre forte, né? hoje vocês são em quantos lá procuradores? Somos em 18. 18. Em Blumenau são? 32 Nossa. hoje. E em Dael? 5. Olha só a diferença. E Joinville? Joinville é 24. 24 procuradores. É. Mas E- assim, isso é interessante, né? Essa divergência, né, de dados, de quantitativo de profissionais com demandas que, na verdade, são as mesmas Sim. e as teses são as mesmas. Varia alguma coisa da regionalização, né, dos problemas habituais e locais de cada município. Salários diferentes, É, idades isso, diferentes. e eu acho que isso. fica aqui de registro final, né, para o nosso podcast aqui, que a nossa vontade, o nosso interesse aqui com esse evento foi justamente dizer que a advocacia pública é uma coisa só. No federal, no estadual e no municipal. E entre os municípios também. A gente só tem um corte entre as estruturas para fins metodológicos e organizacionais com relação à folha, pagamento, né? Mas os problemas são os mesmos. E a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Isso. E reforçar, né, novamente aqui no final, né, a participação das mulheres na gestão, como faz a diferença, né, com projetos lindos feitos, né, com sistema, com gestão, com a escola de direito e com a racionalização, né, da cobrança administrativa e da cobrança na execução fiscal. Parabéns para vocês, agradecemos, muito obrigado e encerramos aqui esse podcast da Advocacia Pública com as mulheres. Muito obrigado.